Vou começar com o irmão. O castigo dos ímpios será eterno? Será eterno, porque ele vai durar para sempre, especialmente nas suas consequências. Todavia, não será de sofrimento senciente, consciente, eterno. Essa é a nossa posição. Para embasar isso de forma bem objetiva, nós trazemos pelo menos dois textos bíblicos muito claros, né? O primeiro dele, Malaquias capítulo 4, verso 1. Com certeza vem o dia em fogo ardente, mais do que uma fornalha, em que todos os arrogantes e maldosos queimarão, como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa, de forma que não sobrará nem raiz, nem ramo. O cumprimento literal de Malaquias 4, verso 1, impõe um fim ao sofrimento eterno, porque não vai restar nem raiz, nem ramo. E o outro texto bíblico extremamente importante é o de Mateus 10, 28, que é muito mal usado para defender a ideia da imortalidade da alma. Todavia, o que diz o texto bíblico? Não temais os que matam o corpo, não têm poder de matar a alma, mas temei aquele que pode. Ele pode fazer o quê? Destruir no inferno, tanto a alma como o corpo, aqui na minha tradução, né, na King James atualizada. Então, o verbo apólime como destruir aqui, ele também impõe a interpretação, caso seja literal, de aniquilação completa dos ímpios. Naturalmente, o tema versa de forma secundária em relação ao pecado, a morte ou imortalidade da alma, sim, não, e por quê? E a essa questão da proporcionalidade e justiça de Deus no castigo, a gente vai poder aprofundar durante o debate. A pergunta parece tão simples, né? Parece tão objetiva, mas você viu quantos aspectos ela suscitam também, e durante a conversa, obviamente nós vamos tentar, tá bom? Claro. Falar de tudo. Não sei quantos anos já de debate. Não sei se pelo menos 2000. Não sei se nós vamos conseguir colocar tudo no tempo do programa. Pastor José Carlos, a palavra está com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje? O castigo dos ímpios será eterno? Então, amados, como já foi muito ventilado esse tema, né? Aqui nesse programa e em outros também, nós defendemos que sim, que será eterno. Por quê? Pelo seguinte motivo. Quando você tem, por exemplo, a justiça divina dizendo que somente entrará no reino dele o nascido de novo, e aquele que não é nascido de novo não entra, e ao mesmo tempo você tem uma palavra tão dura de juízo que determina um sofrimento, até porque essa pergunta ela está paralela com as perguntas de Pedro, né? Por exemplo, já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, aí vem a pergunta, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? 1 de Pedro 4,17. No verso 18 ele faz uma segunda pergunta, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Bom, então o próprio apóstolo agora se encarrega de dar a sua resposta, né? Essa resposta ele dá, começando no capítulo 2, verso 9, né? Que Deus sabe preservar o justo, salvar o justo da sua aflição e reservar o ímpio para ser castigado. Então, se Deus sabe reservar o ímpio para ser castigado, e depois vamos entrar um pouquinho mais nessa questão, então nós defendemos com isso esta imortalidade, tá? Este sofrimento perpétuo, tá certo? Essa é a nossa posição inicial, tá bom? Sim, sim, perfeito. Depois também com o tempo aqui nós vamos conseguir aprofundar esses aspectos que o pastor José Carlos colocou, trazendo luz, né, e resposta a esses questionamentos. Mas eu quero ouvir também a sua opinião, você que nos assiste, que participa do Vejam Só, vai acessar o nosso perfil do Instagram que vai aparecer aqui, @programa Vejam Só. Lá você consegue localizar as enquetes do programa, tá bom? Além da oportunidade de você mandar perguntas que podem ser feitas aqui aos nossos convidados e também sugestões de tema. Além, obviamente, de saber o tema que será abordado no dia, os convidados que nós vamos receber. Tem muita opção de interação lá no nosso perfil do Instagram, então acesse. Só lembrando, tá bom? Um lembrete bem rápido, o programa Vejam Só é gravado. Então, quando eu chamo a enquete aqui e você vai lá no nosso perfil do Instagram,
já é outra enquete que está disponível, que a gente precisa soltar antes para dar tempo de você responder e entrar aqui no nosso bate-papo, tá bom? Então, quando você acessar lá, aqui estiver disponível, você vota, tá certo? A enquete do nosso bate-papo de hoje é a seguinte: o castigo dos ímpios será eterno? É a mesma pergunta tema do nosso bate-papo. Você tem duas opções: sim, será eterno, ou não, não será eterno. Vote. Na postagem seguinte, você pode comentar e justificar a sua escolha, tá bom? Aí você coloca lá: eu escolhi sim por conta disso, disso e disso, ou eu votei não por conta disso, disso e disso. De fato, é uma doutrina muito associada à Igreja Adventista. Eu não sabia, mas o Weber comentando, inclusive em um dos programas aqui, que a Igreja Presbiteriana Conservadora saiu de um cisma com a Presbiteriana Independente por conta dessa doutrina. Que interessante. Um candidato foi entrevistado e respondeu dizendo que o castigo não era eterno. E aí deu uma briga na denominação, eles acabaram se dividindo. Parece que hoje a Igreja Conservadora já reviu essa posição, parece. Mas é um fato histórico muito interessante e que mostra que outros teólogos, não só ligados ao Adventismo, também defendem essa doutrina, tá bom? Vamos lá no Skype? Isso, vamos para o Skype. Antes a nossa equipe ia para as ruas pegar a opinião do povo, agora a gente não pode fazer isso por conta da pandemia, então a gente traz essa opinião utilizando a tecnologia. Hoje, o Vejam Só vai receber o pastor André Henrique Rodrigues, ele que é da Igreja Assembleia de Deus Bereana, aqui da cidade de Osasco, né, Grande São Paulo. Pastor André, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho de aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Muito obrigado a todos, obrigado, Zeca, obrigado a todos que entraram em contato. Bom dia para o pastor Ezequiel, pastor José Carlos. É um prazer, eu acompanho há muito tempo o programa Vejam Só, com o pastor Eber, com você agora. O meu pastor, o pastor Walter, já participou também do Vejam Só, então estou muito honrado aqui, espero poder contribuir com vocês. Muito bom, com certeza vai contribuir, pastor André. E o irmão já está do meu lado. Assim, até o seu cenário já mostra que você quer saber do céu, não quer saber negócio de inferno. Eu também estou nessa. Mas eu sei que é uma dúvida muito grande, né, do povo de Deus com relação a isso. Pastor André, responda a pergunta do programa: o castigo dos ímpios será eterno? Sim, o castigo dos ímpios será eterno, semelhantemente ao êxito e ao êxtase dos salvos. Eu vejo isso muito forte em Mateus 25, no versículo 46, eu quero até ler aqui, que Jesus diz: irão estes, ou seja, os ímpios, para o castigo eterno, porém justos para a vida eterna. Ele usa aí a palavra do grego aionios, tanto o adjetivo quanto para dizer sobre castigo, quanto para dizer sobre a vida eterna. Não dá para anular um quanto ao outro. Você tem outros textos também, como Apocalipse 20, Daniel 12:2, é uma infinidade de textos que corroboram para isso. Tá. Jesus, mesmo no capítulo 25, ele confirma isso lá no versículo anterior, que ele diz sobre: benditos de meu Pai, venham para o que foi preparado para vocês. E à esquerda ele olha para aqueles e diz: apartai-vos para o fogo, né, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O Apocalipse traz esse fogo eterno também, dizendo que arderá pelos séculos dos séculos. Então eu creio sim que o castigo será eterno, assim como a salvação e a alegria da vida dos salvos será eterna. Pastor André, para a gente poder encerrar, já que o irmão defende a posição do castigo eterno, isso não fala um pouco contra uma desproporcionalidade? Ou seja, a pessoa, de repente, viveu 20 anos de pecado na Terra, vai pagar pela eternidade por isso? Não é desproporcional a ideia desse castigo eterno? Eu creio que seria a mesma coisa que eu dizer que Deus é injusto com o ladrão na cruz, que viveu uma vida inteira também no pecado e de última hora ali ele aceita Cristo e Jesus diz que ele vai morar na eternidade com ele, né? A justiça de Deus, ela não é baseada e muitas vezes no sentimentalismo humano. Eu gosto muito de uma frase de um pastor que diz que o amor de Deus ele é completamente justo e a sua justiça completamente amorosa. Então eu creio que a justiça dele, que nos faz justo e não as nossas obras, vai dizer que tanto o ladrão na cruz pode viver a eternidade, até porque nós pecamos contra um Deus eterno, nós pecamos contra um Deus na sua graça, um Deus que é
totalmente grande, totalmente maravilhoso. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, obrigado pela sua participação. Durante o nosso bate-papo, o contato do irmão apareceu para quem nos assiste, mas eu vou reforçar o seu perfil lá no Instagram, é o @André, inclusive aparece novamente aí, ó, _HRN_, tá bom? Aparece aí para você. Obrigado novamente, meu irmão, foi um prazer recebê-lo aqui no Vejam Só. Produção, eu quero colocar aqui, para começar o nosso bate-papo, e eu vou começar com o pastor Ezequiel, uma pergunta que a gente recebeu lá pelo Instagram, é a pergunta de número 3 que nós separamos. E, pastor Ezequiel, já vou justificar essa pergunta. Primeiro, que é uma abordagem muito frequente do lado contrário. Inclusive, o pastor André mencionou também essa proporção relacionada do castigo com a salvação. Ou seja, se um não é, por que o outro é e vice-versa. Dá para a gente colocar na tela aí a pergunta que nós recebemos? O perfil do nosso telespectador é o @JVitorLF. E a pergunta dele é exatamente essa. Se o castigo não é eterno, então a salvação também não é. Ele até coloca uma provocação ali, né? Correto isso? Pastor Ezequiel, é correto esse pensamento? Então, a proporção é para ambos os sentidos, tanto para a salvação quanto para a condenação? A inferência do telespectador é absolutamente equivocada. Porque o que acontece é o seguinte, a ideia de que vai haver uma destruição eterna dos ímpios, ao final da qual, como se cumpre lá o texto de Malaquias 4, verso 1, não vai restar nem raiz nem ramo, por quanto tempo não vai restar? Por toda a eternidade. O que nós negamos não é a eternidade do castigo, é a natureza do castigo. Especialmente naquilo que o castigo envolve o famoso choro e ranger de dentes. Então, qual que é a nossa visão? Quando os ímpios ressuscitam na segunda ressurreição, eles ressuscitam aquele juízo para condenação lá de Daniel capítulo 12, que foi evocado pelo pastor André também. Então, o que acontece? Eles ressuscitam para essa condenação, e aí vai se cumprir as cenas finais de Apocalipse 20, eles vão cercar a cidade santa, e a Bíblia diz o quê? Que ali caiu o fogo do céu, essa é a imagem do fogo, e os consumiu. Então o que acontece? Naquele momento em que cai o fogo, as pessoas estão ressuscitadas, e elas vão sofrer, e vai ser choro e ranger de dentes. Esse sofrimento não é negado, mas ele tem um fim, segundo o texto do Apocalíptico, e os consumiu. Então, o cumprimento literal do texto do Apocalipse impõe um fim desse castigo em termos de sofrimento, só que o que acontece com os ímpios, então? Eles são aniquilados e destruídos por toda a eternidade. Então, os salvos estarão vivos em prazer, glória, honra, louvando a Cristo, amando uns aos outros perfeitamente, sem pecado, sem doença, sem morte, por toda a eternidade. E os ímpios estarão o quê? Inconscientes por toda a eternidade. Então, a proporção é exatamente a mesma. O que a gente nega é o sofrimento por toda a eternidade, que causaria bastante problema para o caráter de Deus. Inconsciente morto. Inconsciente morto, porque é a imagem da relação entre a primeira morte e a segunda morte. Antes de passar a palavra para o pastor José Carlos, só tirar uma dúvida, pastor Ezequiel. Você, em algumas vezes, agora falou de novo da leitura literal. Sim. Quando você lê o texto de Malaquias, depois o de Mateus. Quando o irmão fala leitura literal, abre a possibilidade de ter uma leitura figurada do texto, ou não, a leitura literal é que tem que ser feita ali? Sim, e essa é a verdadeira discussão. Qual que é a discussão entre quem crê na imortalidade da alma e no castigo eterno versus quem não crê na imortalidade da alma e crê no castigo proporcional e na aniquilação? É exatamente a diferença entre os textos que a gente toma de forma literal e os textos que a gente toma de forma simbólica. Essa é o cerne da nossa discussão. Muito bom. Pastor José Carlos, é um tema que eu particularmente não sei direito como pontuar quando a gente fala da questão da justiça de Deus, mas o pastor Ezequiel já levantou aqui 2 vezes essa questão. Eu fiz essa pergunta para o pastor André, quero ouvir a sua opinião também. Quando a gente fala desse castigo eterno, a gente fala contra a justiça de Deus? Não, não fala contra a justiça de Deus, reverendo. Eu quero a nossa posição, como eu fiz a leitura agora há pouco, né? Reservar os injustos para serem castigados, né? O próprio apóstolo, ele vai dar outra resposta no verso 17, e é interessante também analisarmos esse verso 17, né?
quando diz assim, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então, para os ímpios, a escuridão das trevas eternamente se reserva. O apóstolo continua respondendo no capítulo 3 e no verso 7 a mesma coisa. Ele continua respondendo, né? Dizendo exatamente essa questão eterna que envolve os ímpios, né? Onde diz assim que o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, foram reservados como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, vamos lá. Pastor André, o pastor, o nobre pastor Ezequiel disse agora há pouco sobre o fogo. O fogo que ele se refere envolve o final do milênio, né? Sim. Quando Satanás arrebanha o mundo e se levanta contra a cidade santa e o arraial dos santos. Conforme está em Apocalipse 20, versos 7 a 10, que nós discutimos aqui em nossa presença passada aqui. Tá? O fogo que nós estamos falando, ele não antecede o juízo. O fogo, o lago de fogo, é depois do juízo final, não é antes do juízo. Então, o ímpio que será aniquilado juntamente com Satanás, o corpo dele será aniquilado juntamente com Satanás. De lá ele vai ressuscitar para o trono branco. O trono branco é a relação final entre Deus e o homem. Por isso, no capítulo 20 do Apocalipse, verso de número 14, diz assim, que o inferno deu os seus mortos. Os mortos cujas almas estavam lá no inferno, ele deu os seus mortos. A ponto da Bíblia, no mesmo versículo, dizer que o próprio inferno foi lançado no lago. O lago é o estágio final, é a condição final. E o sofrimento é eterno. Até porque, quando nós analisamos, e são 2 capítulos chaves do Apocalipse, que é o 14, 10, 11 e o 20, 10, quando você vê a expressão aionotos aionion, ou éons dos éons, define eternidade. Aí quando o apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 11, diz assim que a benignidade, ele atribui a Deus os 2 atributos divinos, a benignidade e a bondade de Deus, que são para todos sempre, a mesma expressãozinha para definir esse atributo divino para sempre, está em Apocalipse 20, verso 10, com relação a Satanás, quando é lançado no lago de fogo no final do milênio, onde já estava a besta e o falso profeta, aqueles que foram lançados no capítulo 19, verso 20 e 21. 1000 anos depois, Satanás é lançado também ali, e lá já estava o falso profeta e a besta. Apocalipse 20, verso 10. Então, quando define que serão atormentados para sempre, o mesmo aiônio, o tom aiônio, está presente, definindo eternidade. Não está dizendo que Satanás, a besta, o falso profeta e todos que estavam com o diabo, que foram aniquilados. Não está dizendo isso. A ideia que passa é de um horror eterno. E então, cronológico, né? No tempo. E cronológico, porque tem uma ordem. O nobre pastor, parece que houve uma inversão na posição. Quando desce fogo do céu, não é depois do trono branco, é antes do trono branco. É no encerramento do milênio de Cristo, que literalmente será aqui. Esse encerramento é encerrado assim. Satanás é solto da prisão e ele sai a arrebanhar a largura da terra. E se levanta contra o arraial dos santos, está em Apocalipse 20, 7, 8, 9 e 10. E então Deus, que vai livrar a capital de Israel, Jerusalém, onde Deus vai cumprir primeiro tudo o que prometeu a Abraão e Davi, agora Deus, o Altíssimo, vai eliminar esses ímpios. Aí é quando Satanás é lançado no lago. E esses ímpios não vão para o lago, eles vão para o juízo primeiro, para saber por quê. Tá. O juízo determina isto. Então, no lago de fogo é o encerramento final. Tá? Essa é a nossa posição, cronologicamente, avaliando à luz da Bíblia. Muito bom. Pastor Ezequiel, já é a segunda vez que aparece lá o texto de Mateus 25. Vou pedir para o irmão comentar, então, da sua visão. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, onde aparece esse termo grego, né, que foi mencionado pelos dois irmãos. Vou pedir para o irmão tecer o seu comentário sobre isso agora, por Perfeito. favor. O que acontece é assim, quando Jesus ele é evocado nesse tipo de discussão, às vezes as pessoas se esquecem de fazer uma correlação entre o que Jesus disse em relação à própria palavra. Então Jesus é a autoridade que está dizendo
que o castigo é eterno e a vida eterna para a salvação é eterna. A gente não nega isso, né? A gente só nega a diferença da natureza do castigo. Então a gente está em total harmonia com o que Jesus fala. Entretanto, Jesus fala algumas outras coisas. Ele fala, por exemplo, que a palavra de Deus não pode falhar. E aí você chega lá em Malaquias 4, dizendo que vai cair o fogo e não vai restar nem raiz nem ramo. Se você tivesse ou alma, ou corpo, alma e espírito, queimando eternamente num fogo, ou literal ou espiritual, e esse texto de Malaquias não iria se cumprir, ele seria falível, não infalível. A palavra de Deus não pode falhar, então ela diz que vai ser eliminado. Agora, você está dizendo que não vai ser eliminado. Esse é o tipo de problema que se evoca naquela coisa do cumprimento literal ou o que é simbólico. Claro que há o espaço para leitura simbólica, a gente entende, e porque naturalmente mais cedo ou mais tarde não dá para tomar todos os textos de forma literal. Sim. Entretanto, é uma coisa muito interessante da gente perceber essa dinâmica. Então, Cristo não pode também se contradizer com a Escritura, que ele diz que não pode falhar. Então, se a Escritura diz que os ímpios serão eliminados, é importante. E só uma última consideração em relação às últimas palavras do pastor José Carlos, que é o seguinte, eu falei que uma das nossas principais discussões é o que é literal, o que é simbólico, mas tem uma outra, a escatologia. Tá. Porque, de fato, essa ordem das coisas no Apocalipse, o que se cumpre primeiro, o que se cumpre depois, também é um ponto de importante discussão. Sem dúvida. Só para deixar claro, então o irmão acredita que Jesus fala ali do castigo eterno. Sim, mas é o castigo que aniquila, não é o castigo que sofre eternamente. É eterno na sua consequência, não no sofrimento, algo desse tipo. Exatamente. Assim, né? Ele tem consequências eternas, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. O pastor José Carlos falou que o mal será extinto, né, aniquilado no final, né, dos tempos. Por conta da ocasião do Lago de Fogo, não é isso, pastor? O Lago de Fogo é a última instância. O trono branco é a última relação de Deus com o homem. Certo. Quem vai estar presente julgando? Cristo. Quem vai estar com Cristo? A igreja, conforme 1 Coríntios 6, 1, 2 e 3. Correto? E aí, pastor, que surge uma dúvida que eu queria que o irmão explicasse, porque partindo da minha ideia aqui, totalmente leiga, só estou juntando as ideias aqui, o irmão me ajude. Para que essa condenação seja eterna, o que eu imagino é que essas pessoas continuarão lá blasfemando ou rindo, não sei, para que esse castigo continue para sempre. E aí, como é que a gente explica o fato de que não vai mais existir mal? Esse lago de fogo ficará em qual lugar? Porque eles ainda vão estar lá praticando, ou falando, ou tendo maldade no coração? O mal continuará mesmo depois desse estágio final? Não. É aí que vai entrar exatamente o que Cristo disse. Haverá pranto e ranger de dentes. É aí que está. Uma questão muito interessante aqui. Queridos, todos aqueles elementos que estarão com Satanás no milênio, que se levantam contra a cidade santa, eles serão queimados a fogo que cai do céu. O que Malaquias disse em 4 de Malaquias 1 e 2, aquele dia vem ardendo como fogo, e que nem raiz e nem ramos dos ímpios ficarão. Malaquias primeiro se refere a uma cultura judaica e, ao mesmo tempo, profeticamente, ele lança uma visão exatamente temporal, uma visão dele, uma visão do profeta, porque os judeus assim acreditavam. Mas qual é o dia profeticamente que Malaquias está falando, quando você amplia a palavra dele pelo contexto amplo? Ele está falando primeiro da grande tribulação que viria e que virá. A grande tribulação de 7 anos, aquela de Mateus 9, 27, aquela de Mateus 24, verso 21. Essa grande tribulação, cujas pragas estão a partir do capítulo 6 do Apocalipse até a guerra do Armagedão, do capítulo 16, cujo cumprimento está em 19 do Apocalipse 13 a 21. Esse é o dia que vem ardendo como fogo. E que os ímpios serão realmente aniquilados, o seu corpo destruído. Bom, quando nós tratamos do trono branco, nós estamos tratando exatamente da última estada do ímpio frente a Cristo. Lá não haverá motivo para festa, para xingo, para briga, para nada. Almas estarão ali sabendo da sentença que vão receber. Note que no trono branco não tem justos para ser julgado. No trono branco não tem crente para ser julgado. Não tem piedoso para ser julgado. Quem vai ser julgado? Ímpios, quem morreu no adultério, na fornicação, no homossexualismo, no roubo, no crime. A justiça divina determina que essas criaturas sim padeçam a eternidade de dor. Porque no lago de fogo, aí vem o cumprimento de Mateus 5, 29 a 30.
Disse Cristo, se o teu olho te escandaliza, arranca ele para você, é melhor você entrar cego na vida do que com os dois no inferno. Verso 29 e verso 30. O que está em Marcos 9, do 42 até o 45? Bom, independente da crítica nesse texto de Marcos, ele está definindo exatamente esse adorador do lago de fogo eterno. E note bem, como eu disse agora há pouco, que gostaria que alguém tocasse nesse assunto. Tá? Quando Pedro diz aionion, tom aionion, para os atributos divinos, e ao mesmo tempo, Apocalipse 20, verso 10, tem o mesmo termo com relação ao sofrimento e a dor do ímpio e de Satanás e das bestas, ali dentro, significa eterno. O que é que o texto sugere? O texto está sugerindo que há no ser humano alma e espírito que padecerão pela eternidade. O pastor Ezequiel, inclusive, vai comentar sobre isso agora, mas só para eu entender, pastor José Carlos, o irmão falou que o ímpio será aniquilado antes de o corpo do ímpio. O corpo. O que vai padecer eternamente? A alma e espírito, o corpo interno. Vamos usar a linguagem do Pedro, né, do apóstolo Pedro. Mas daí é diferente, por exemplo, do salvo, que terá o corpo glorificado? Não, aí é outra história, pera um pouquinho. Aí é como diz o nordestino, aí o coco muda. Diz o turma da minha terra lá em Alagoas. Aí a história é outra. Por quê? São distintos, quem vai para o céu... Cabalmente, Pronto, cabalmente. Tá o meu corpo físico não entra no céu. O corpo do crente, para entrar no céu, tem que passar pela glorificação para entrar lá. O corpo do crente não entra em carne e sangue. 1 Coríntios 15, 51. Sangue e carne não entram no reino de Deus. Quem entra é aquilo que saiu do pulmão de Jeová em Gênesis 2, 1, 26, 2, 7 e entrou no invólucro de carne e sangue. Aquilo ou volta para Deus regenerado, conforme 2 Coríntios 7, 1. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Ou isso se purifica no sangue de Cristo ou padecerá eternamente. Muito bom. Pastor Ezequiel, eu vou deixar o irmão explicar, porque o pastor José Carlos, inclusive, citou essa passagem 2 vezes. Por favor, ali de Pedro. Tem as passagens de Pedro e de Apocalipse. Vou começar com Apocalipse. Isso. Então, o que acontece? Ali em Apocalipse 20, é bem importante fazer uma leitura cuidadosa do texto, porque o texto diz o seguinte, verso 9. Então as nações marcharam sobre a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, todavia um fogo desceu do céu e as consumiu, as devorou, é o que diz o texto. Aí o verso 10 diz, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, e que já estavam lá a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então olha que coisa interessante aqui. Literalmente o que o texto aplica em relação a tormento eterno aqui, a gente ainda pode discuti-lo, é o diabo, a besta e o falso profeta, porque todos os ímpios já foram aniquilados antes disso. Então, já não tem aqui alma de ímpio, nem existe essa discussão aqui. Pode ser aplicado, naturalmente, na forma da teologia sistemática, mas o texto não diz isso. Então, o ímpio ele é destruído antes, e aí sobra lá o diabo, e aí ele vai ser jogado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. E aí eles ficaram... E aí, em tese, a besta, o falso profeta e o diabo, você pode discutir se eles vão sofrer eternamente. Tá. Mas os seres humanos, com certeza, não. Em relação aos textos de Pedro, eu já fico muito feliz, inclusive, de evocar a questão. A gente tem um espaço bastante limitado no programa, e eu fiz o meu comentário, né, de 2 Pedro, com esse foco. Então tá lá, né? 2 Pedro, imortalidade da alma e castigo eterno, um breve comentário exegético de 2 Pedro, onde a gente trata extensamente as questões de imortalidade e castigo eterno em Pedro. Então, vou deixar a dica para o leitor e para o telespectador, todavia não precisa comprar. Esse livro está em forma de PDF gratuito na internet. Então, se alguém quiser ler o livro, mas não quiser gastar dinheiro, não tiver sem dinheiro, etc., só procurar Ezequiel Gomes aí, Vem Senhor Jesus, procura meu e-mail, manda para mim, eu mando no seu WhatsApp, você consegue ir pela internet, não tem problema. Mas o que diz Pedro? Pedro não diz que tem alma do ímpio que sai do corpo e que está reservado para o juízo. Sim, os ímpios estão reservados para o juízo, porque eles vão para o juízo e vão se perder. Mas quem são esses ímpios lá no capítulo 2? A partir do verso 10, eles são descritos como pessoas fazendo pecado sexual, falando mal das autoridades públicas, tentando atrair outros para o caminho fora da igreja e etc., que são os falsos mestres, que são aqueles o quê? Que resgatam o soberano Senhor, que negam o soberano Senhor que os resgatou do capítulo 2. Então eram pessoas que estavam vivas, não estava ninguém morto em forma de alma, só tem uma alma em 2 Pedro.
é a alma de Jó que está atormentada quando Sodoma e Gomorra estavam em pecado. É a única alma que tem lá em 2 Pedro. Diz assim, e Ló, né, atormentava a sua alma justa por causa dos pecados que eram feitos em Sodoma e Gomorra. É a única alma que tem em 2 Pedro. É uma pessoa viva, angustiada pelos pecados das pessoas. Essa ideia de que existe uma alma no ser humano e que é imortal, ela vai contra Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Como o pastor mesmo colocou lá em 2 Coríntios capítulo 7, a gente tem que se purificar dos pecados que não é só carne, mas é também da alma, do espírito. Então é o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é o tormento eterno, o sofrimento eterno e tudo mais. Naturalmente, dentro da minha visão, respeitando a visão contrária. Pastor José Carlos, o irmão vai ter a oportunidade de ter seus comentários, inclusive sobre esse texto de Romanos, que eu já tinha até marcado aqui, eu sabia que ia aparecer. Mas, pastor Ezequiel, vou pedir para o irmão brevemente fazer, então, esse apanhado cronológico dos últimos tempos, já que o irmão falou que é diferente, e o pastor José Carlos colocou aquele texto de Malaquias que o irmão citou logo no começo, nessa ordem, né? Então, eu vou pedir para o irmão também fazer, na sua visão, como funcionará. O que acontece é assim, Daniel e Apocalipse são os textos mais difíceis de serem interpretados da Bíblia, não resta nenhuma dúvida. E se você não tem um princípio de recapitulação, fica impossível você interpretar. Então, isso é importante dizer porque o livro do Apocalipse, ele não é exatamente cronológico. Ele vai e volta nas suas imagens, tá? Isso é importante de entender, assim como o livro de Daniel. Né? Você, por exemplo, assim, tem lá Daniel capítulo 2, é uma estátua de 4 partes e 10 dedos embaixo. Depois no capítulo 7 tem 4 animais, o quarto animal tem 10 chifres. Você vê aí uma divisão em 4, depois em 10, sendo repetida, para trazer mais detalhes, para aprofundar na interpretação e etc. Sem esse princípio de recapitulação, você não consegue interpretar corretamente. Então o que a gente entende sobre os textos lá do livro do Apocalipse? A gente entende que aquele lançar do lago de fogo lá no inferno, o inferno, a morte, foram jogados no lago de fogo, é a recapitulação da destruição dos ímpios. É como se o texto estivesse repetindo seus temas para enfatizar. Então, quando o Satanás, o dragão, a besta e etc. são jogados no lago de fogo, ali o que há é a imagem da aniquilação. Muito bom. Pastor José Carlos, vou pedir para o irmão então tecer esses comentários em cima das observações do Ezequiel com relação ao texto de Pedro, e depois comentar esse texto de Romanos aí, que vira e mexe ele aparece, né? O salário do pecado é a morte. Isso, obviamente. Primeiro tem que saber o que é morte à luz da Bíblia, né? Adão, você não coma desse fruto porque você com certeza morrerá, né? Exatamente, morreu exatamente fisicamente, né? Mas qual que é a morte espiritual? A morte espiritual é aquela de Efésios 2:1, né? Estando vós mortos em delitos e pecado. Então tem morte física e morte espiritual, né? Depois lá em 2:12 de Tiago ele diz assim que o corpo sem o espírito é morto, né? Bom, então nós temos aí avaliações. Só um detalhe aqui interessante, sobre a besta, Satanás e o falso profeta no lago de fogo, não é somente os 3, né? Porque quando diz assim que os ímpios serão lançados lá, ali no episódio de Satanás, a besta e o falso profeta, os 2 profetas no começo do milênio, Satanás no final do milênio. Tem um tempo aí muito grande. Mas não terminou a história. A história se desenvolve, ela continua. Ela continua totalmente depois que a besta é lançada. Tem todo o milênio de Cristo. Os ímpios estão lá no inferno ainda, ninguém foi ainda para o trono branco. O trono branco é o estágio final. Então os ímpios ainda vão para lá, as 2 bestas, 2 gentios, serão lançados vivos para sofrerem lá, e Satanás também. Então só colocar essa observação, tá certo? Então quando o apóstolo Pedro diz essas verdades, que nós acreditamos sim, é verdade, o termo alma aparece ali, referindo-se a Ló, tá? Não nega uma realidade da alma não, nunca negou. Tá bom? É bom que se diga isso, porque o Apocalipse nós vamos considerar de novo, tá bom? E o principal texto, amados, que eu quero pôr para os irmãos, e é bom que nós venhamos frisar um pouco isso aqui, para ajudar bastante aqueles irmãos que precisam desse tipo de apoio, para você escrever e ensinar a respeito. Então, se você tem o capítulo de número 14, reverendo, e esse capítulo 14 é referente àquelas pessoas que estarão abraçando a ideia da besta. Note que a besta tem uma trilogia, né? Nome, número e sinal, correto? Então guarde bem isso aqui. Também o tal beberá da ira, que se deitou não misturado no cálice da sua ira.
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso aqui é muito grave, ser atormentado. E para dar a ideia de continuidade do tormento, leia o verso 11. E o fumo do seu tormento, esse fumo aqui é a fumaça do seu tormento, sobe para todo sempre, não terminou, não acaba, sobe para todo sempre. E não tem repouso, é o reforço da ideia literal. Não tem repouso, nem de dia nem de noite. Esse não tem repouso de dia e de noite, esse de dia e de noite fala da continuidade da dor. Tá certo? Depois, os que adoram a besta, a imagem da besta, e o que recebe o sinal e o número. Bom, então você tem aqui uma continuidade, sim, uma continuidade que fala a esse respeito. Você tem aqui exatamente dor e sofrimento. O aionon, tom aionos está presente. O éons dos éons está presente aqui. Então a ideia é eterna, e é bom que se respeite de novo, que se fale mais uma vez. 1 de Pedro 4:11, atributos divinos, que Pedro ali destaca, ele diz assim, que é bendito para todo sempre. O mesmo termo, para todo sempre, referido a Deus, está presente nesse texto aqui e está presente em Apocalipse 20:10. Então não existe limite nesse sofrimento. Por quê? Varão, agora nós entraríamos aqui numa extensão enorme para falar o porquê. Por que que o ímpio vai sofrer eternamente? É porque Deus é injusto? Porque ele é ruim? Não, ele é amor, 4:8 de 1 de João. É porque ele desprezou, ele abandonou o apelo universal do Criador. E é bom que se fale desse apelo, como eu tenho muita referência aqui para jogar nesse programa, não vai dar tempo. Tá? Então, dentre elas, somente isso. A partir do momento que esse é o meu corpo que é dado por vós, a partir do momento, esse é o meu corpo que eu dou pela vida do mundo, apelo universal. A partir do momento que esse Cristo é desprezado, é abandonado, você não tenha dúvida que ele não sofreu de graça lá não, amigo. Ele vai dar o troco para o ímpio, para o perverso que vai morrer na iniquidade. Professor Ezequiel, vou pedir para o irmão comentar, apesar de imaginar o que o irmão vai falar. Vamos lá, manda aí. Fiquei feliz com a conclusão do pastor, né? Vai morrer no final, concordo. Isso, é exatamente isso. Porque o que acontece é assim, ó, vamos lá, eu quero aproveitar e comentar Apocalipse 14, que de fato acho que é o texto mais importante para falar do sofrimento eterno. Vou me permitir aqui ler 2, 3 parágrafozinhos do meu livro, tá? Apocalipse 14 é, sem dúvida, a preferida passagem dos imortalistas para defender a noção de uma punição consciente e eterna. Garland, que é um estudioso, diz que a frase evoca a imagem do tormento, cuja fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ocorre que o destino de Edom é referido, entre outros textos bíblicos, também em Malaquias, como esse ascender de fumaça e também como aniquilação. Aí, o que está dito lá? No mesmo livro de Malaquias, se fala da consumação final. A Babilônia do Apocalipse também tem essa dinâmica. Ela vai ser queimada e o seu tormento, a sua fumaça vai subir, etc. Né? É a imagem bíblica de Apocalipse 18. Todavia, no verso 8 diz que ela foi consumida. Então, a imagem da fumaça subindo pelos séculos dos séculos e da consumação não são autocontraditórias, porque senão a Bíblia estaria em contradição. Além disso, por final, caso a leitura literal devesse prevalecer, esse destino particular do Apocalipse 14 só poderia indicar os seres humanos que adoraram a besta, receberam a marca e a sua imagem, ao fim da história, e não todos os ímpios. Porque o texto de Apocalipse 14 fala dessas pessoas. Não fala assim, todo ímpio tem uma alma imortal. Todo ímpio vai sair do seu corpo depois que morrer. Todo ímpio vai sofrer eternamente. Não tem nada disso na Bíblia. Essas pessoas aqui, elas são os adoradores da besta no final dos tempos. A gente pode discutir o destino delas, mas isso aqui não é uma visão geral sobre toda a humanidade. Teria uma divisão, então? Não, é porque o fato é o seguinte, eu só estou apontando o seguinte. Está havendo uma acepção e eu não apoio essa acepção. Não, é que é o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, o livro do Apocalipse não coloca esse destino de Apocalipse 14 como uma coisa geral. Ele coloca assim, os adoradores da besta foi lá e queimaram, etc. Entendeu? Que seria algo específico. É desse grupo, não é todo mundo. Entendi. O irmão acredita que todo pecador se... Não tenha dúvida, claro, espera um pouquinho. Apocalipse 13 e 5 até o 7. Diz assim que toda a terra seguiu a besta, admirando a besta. Ou seja, em outras palavras, vamos mudar a palavra aqui um pouquinho? O último político que vai ser a conclusão do tempo dos gentios e que será eleito pela confederação de 10 nações nos últimos tempos,
e que terá o poder absoluto da tecnologia, da economia e do poder bélico mundial. Esse elemento vai ser amado e adorado pela terra toda, por toda a humanidade. Não há discriminação da parte de Deus para o fulano que adorou a besta e para o inferno e ser castigado eternamente, e outro ímpio ser o contrário disso. Não, todos são seres humanos, com a mesma composição, corpo, alma e espírito. Padecerão da mesma forma. Adorar a besta e morrer no adultério sem uma conversão, sem um arrependimento, é sofrimento eterno. Então toda a besta será seguida pela terra. Apocalipse 13, 5, 6 e 7. Está escrito. Então toda a terra vai seguir a besta. Então toda a terra será assim lançada na dor e no sofrimento eterno. Então o capítulo 14 do Apocalipse define sim doutrina no contexto geral, o que só consolida o ensino de Cristo. Não temos que mata o corpo e não pode matar a alma. Temos aquele que mata o corpo e tem poder de lançar a alma no inferno. Consolida sim Mateus 5, 29 e especialmente 23 e 33 de Mateus. A raça de víbora, como escapareis da condenação do eterno? Essas palavras de ameaça não estão pondo limite no juízo, nem na dor, e nem tratando de aniquilamento em nenhuma parte das Escrituras. A figura de Edom queimando, a figura de Babilônia queimando, é figura de uma terra queimando, a Babilônia no caso, a do passado foi a Roma, a de hoje, a Babilônia de hoje, a política, será aniquilada de outra forma, essa Babilônia, política e religiosa. Sofrimento eterno para ímpio é outra história bem diferente. Já vou passar a palavra para o irmão comentar. Só para eu entender, pastor José Carlos, o irmão faz uma distinção entre o inferno e o lago de fogo? Com certeza. Dois estágios distintos? Com certeza. Inferno é somente um estágio intermediário. É por isso que Cristo cita lá exatamente Lázaro e o rico, né? Um ao lado de Abraão e outro sofrendo e perecendo. É por isso que ele cita isso, porque o próprio inferno depois será lançado no lago de fogo. Tá? O próprio inferno depois será lançado lá no lago de fogo. E quando diz assim, deu o mar aos seus mortos, deu a morte e etc., está falando da totalidade de todo o ímpio, partindo desde Caim até o último que se aliar ao diabo no final do milênio, serão lançados nesse mesmo lugar. O irmão vai querer comentar alguma coisa que falou de Apocalipse? Claro. Então, pode comentar e depois eu faço a mesma pergunta do inferno e do lago de fogo. Só é uma questão assim, olha, mesmo que a gente universalize Apocalipse 14 no fim dos tempos, onde todo mundo adorou a besta e aí vai sofrer o destino aqui da perdição, o fato é que existem gerações de ímpios que morreram antes disso aqui. O único ponto aqui é pontuar. O texto aplicado universalmente trata de um povo específico no fim dos tempos. Tá. Então é só isso, é só esse apontamento. Se você vai levar o texto a sério, você vai aplicar isso aqui aos ímpios do fim dos tempos, não a todos os ímpios. Não dá Nesse ponto. Poderia se evocar daí outros textos para falar que aí os ímpios também poderão sofrer eternamente. Mas esse aqui não. Quando fala desses adoradores da besta, não dá para colocar os pecadores neles? Não seria um sinônimo? Sem sombra de dúvida, são os pecadores. Mas daí não dá para aplicar isso para todo mundo? Ou seja, o cara não adorou a besta... É uma aplicação secundária, né? Aí quando as aplicações secundárias elas começam, você começa a tirar o foco do texto e você começa a viajar em cima do texto, né? O irmão faz essa distinção de inferno e lago de fogo? Bom, uma coisa importante sobre o livro do Apocalipse é que ele é basicamente inteiramente construído sobre a linguagem do Antigo Testamento, por isso os conceitos devem ser semelhantes. Então, por exemplo, a própria Babilônia do Apocalipse já refere-se desde Babel, em Gênesis 11, até a Babilônia histórica, muito falada nos livros de Isaías e Jeremias, Ezequiel, aquele contexto todo do exílio. E a gente pode falar um monte de coisas, por exemplo, assim, o rio da vida lá em Apocalipse 21 e 22, também tem que ver lá com Ezequiel capítulo 47. Você tem um monte de referências do livro do Apocalipse são tiradas do Antigo Testamento. E essas questões das almas, da morte e do fogo do inferno, de igual forma. E aí você precisa manter em paralelo essas coisas. Então, por exemplo, as almas de Apocalipse 6 derramadas sobre o altar.
Mas o que diz a Bíblia lá? Que lá no santuário da terra, era jogado sangue lá na base do altar do santuário, e lembra de Caim que o sangue dele clama que foi morto e etc. Naturalmente a gente entende isso como simbolismo e não como alma imaterial, essas coisas gregas que se introduziram no pensamento da igreja. Para você ver o tipo de leitura que se faz. Então, quando a Bíblia fala que a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo, é exatamente falando do túmulo, da sepultura, dessa experiência da morte, que ela chega ao fim. E ela chega ao fim na aniquilação dos ímpios e não no seu sofrimento eterno, onde o texto é bastante claro, e no Antigo Testamento também isso é muito claro, né? Quando a pessoa morre no Antigo Testamento, que diz a Bíblia, não tem plano, não tem louvor, não tem palavra, não tem projeto, não tem plano. Por isso a gente crê, inclusive, que a parábola do rico e do Lázaro é parábola. Porque se a parábola do rico e do Lázaro fosse tomada literalmente, o texto de Eclesiastes estaria errado. O livro de Eclesiastes diz, o morto não faz nada. Aí agora chega Jesus e fala, não, o morto faz. Ele conversa com Abraão, ele conversa com o outro lá, ele faz um plano para alguém ressuscitar. Mas a Bíblia diz que nada disso acontece. Por isso a gente entende que é um texto simbólico e não literal. Eu ia fazer essa pergunta, ele já chegou lá já, e aí a gente já vê aquela divisão, né? O que é literal e o que é simbólico, exatamente. Quer comentar, pastor? Naturalmente. Então comenta e depois... Naturalmente. Vou deixar o irmão comentar. Na sequência eu vou pedir para a gente colocar a pergunta que a gente recebeu do internauta, que daí o irmão vai responder. Okay. E nós estamos caminhando para o intervalo aqui. Por favor, vamos lá, pastor. Salomão trata de um pensamento contemporâneo. Ele não doutrina a igreja em nada. Salomão nunca foi fundamento doutrinário para a igreja. A igreja está firmada num fundamento chamado Cristo, conforme 1 Coríntios 3:11. E quando ele diz assim, que Lázaro estava do lado de Abraão, desfrutando com Abraão no paraíso eterno, e que o ímpio está lá no inferno clamando por misericórdia, ele está doutrinando a igreja dele, que nasceu dele. Eu edificarei a minha igreja. Essa igreja é doutrinada por Cristo e não por Salomão. O pensamento salomônico é apenas pensamento contemporâneo, que só serve para ele, para aquela época, para aquele tempo. Ele não está doutrinando a igreja. Se você quer conhecer a doutrina do cristianismo, é necessário partir exatamente somente no Novo Testamento. Fundamentos, Velho Testamento. Simbologia, tipologia, Velho Testamento. Esclarecimento da realidade está em Cristo. E ele disse, o Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado para a glória pelos anjos. O veículo que os levou foi os anjos. Enquanto que o outro, ao se encontrar na dor e no sofrimento, exatamente dor e sofrimento, pediu a água, suplicou misericórdia, etc. Quanto às almas que não estavam derramadas no altar, não é isso. Elas estavam sob e embaixo do altar de Deus. Teve um outro que disse, exatamente, um caro irmão que disse, que sobre esse altar, qual o tamanho que caberia tantas almas. Eu não vou julgar esse pensamento do caro irmão que me perguntou, inclusive pela internet, porque é um pensamento muito pequeno para que eu venha discuti-lo, tá certo? O lugar onde tais almas que suplicam, que vindicam direito, até quando o justo e verdadeiro dominador não julgas e vinga o nosso sangue daqueles que moram na terra. E foi-lhes dito, repouse um pouco mais, até que se cumpra o número dos vossos irmãos, dos vossos conservos. Olha só, assim que se cumpre, eu faço uma pergunta, aqui eu não trouxe o meu livro, lamento, rapaz. A pergunta se cumpre quando? Exatamente quando conclui-se a tribulação. Por isso o capítulo 7 e 14 diz, quem são esses? São os que vieram da grande tribulação. O número foi concluído. Tá bom? Então guarde bem uma coisa aqui, que nós temos um curto tempo, a gente sabe disso, e temos que respeitar esse tempo. Almas embaixo do altar. Todos que a Babilônia matou no começo do cristianismo. Todos que a Babilônia papal matou a partir de 380. Todos que morreram nas arenas romanas e no período que antecipou a reforma. Todos que morreram aqui no Brasil, lá na minha terra, em Alagoas, em todo o Nordeste, homens pregando o evangelho que a Babilônia mandou matar. A religiosa, eu falo. Sim, sim. E mataram muitos. Esses amados aguardam que Deus venha fazer vingança e a vingança será feita. Tratando do Apocalipse, eu quero por só uma ordem cronológica, tá bom? Rapidinho. Depois dos 3 grupos de 7 do capítulo 6, capítulo 8, capítulo 15. Tá certo? Não se esqueça, as dores do Apocalipse estão divididas em 3 ais. Primeiro ai do 8 ao 9 ao 12.
Segundo ai do 9 ao 13 até o 11 e 14. Terceiro e último ai, a última avalanche de dor, do 11 e 14 até a batalha do Armagedon. O Ronaldo falou do livro do irmão, já estava ansioso aqui que eu ia pegar uma cópia. Eu falava, devia ter me ligado. Do Apocalipse aí, tá vendo? Eu quero estudar. Os irmãos não estão me ajudando. Quero me aprofundar. Eu ia colocar a pergunta, mas Ezequiel, eu vi você anotando aí. Eu já sei que você quer comentar também, falar alguma coisa. Se der, a gente põe no próximo bloco a pergunta. Não, é uma coisa falar. bastante simples, né? Não, o fundamento doutrinário é Jesus e não é Salomão. Mas Jesus falou que a Escritura não pode falhar, e o que Salomão escreveu é a Escritura. É só um tipo, né? Nós vemos como um tipo, né? Mas é a Escritura, esclarecimento absoluto é Cristo. Tudo bem, o fato é que Jesus falou que a Escritura não pode falhar e Salomão falou que o morto não sabe nada. Então, é isso. Então eu fico com Cristo. Tudo bem. Mas aí, eu fico com Cristo. Aí chega lá Mateus 10, 28. A mesma coisa. Deus vai destruir a alma no inferno. Não, aí não pode destruir, porque esse negócio é indestrutível. Então, ou seja, mas eu entendo o lado do irmão, e eu não quero aqui provocar. Eu só quero mostrar para o telespectador que essa discussão existe. Ou seja, algumas partes do que Cristo falou são literalizadas. Não, eu literalizo a parábola do rico e do Lázaro. A destruição da alma no inferno, ninguém literaliza, porque daí ela vai dar esse problema aí da imortalidade da alma. A nossa posição é exatamente o oposto. A gente literaliza a destruição da alma no inferno segundo o doutrinador da igreja, que é Cristo, e a gente entende, então, que a parábola do rico e do Lázaro é somente uma história com um fundo moral, que a ideia não é que o morto não está morto. A ideia é que você só tem a chance nessa vida e não na próxima. A leitura da teologia adventista, todas as parábolas são metáforas? O que acontece é assim, o universo de discussão de parábola é uma discussão literária muito grande, porque é uma literatura muito rica. Mas o fato é que são exemplos para ilustrar princípios morais e não necessariamente histórias reais. Por exemplo, e tinha um cara que plantou uma vinha, aí veio... Não necessariamente aquela história aconteceu, mas ela é contada para ilustrar os princípios do Evangelho. Bom, vamos colocar a pergunta que o pessoal fala que eu fico tirando as minhas dúvidas no programa. E, gente, eu não posso negar que eu aproveito, viu? Que eu fico como aquele aluno, assim, ó, no cantinho da sala, só levantando a mão aqui, querendo fazer pergunta. Mas vamos seguir o programa aqui. Põe no ar aí a pergunta que nós recebemos. O perfil, né, do nosso telespectador é o @arcanjoskt. É isso mesmo, né? E ele fala o seguinte, ó. O Lago de Fogo será extinto após a descida da Nova Jerusalém? E ele complementa, né, com uma observação, pois não haverá mais pecado no mundo. Pastor José Carlos, como é que o irmão responde essa pergunta? Esse lago de fogo será extinto? Na terra, ele vai sair da terra? Talvez alguma coisa assim. Isso por ocasião da descida, ou ele não terá um lugar geográfico específico? Não tem lugar geográfico específico. O Lago de Fogo não tem nada a ver com a Terra, com o planeta Terra. O planeta Terra será destruído com fogo, como ensinou o irmão Pedro, ele será destruído, desfeito. E um novo céu, uma nova terra será feito, né? E essa Jerusalém que desce do céu, tá? 21 do Apocalipse, do 1 ao 4, ela é chamada de tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles reinará eternamente. Bom, agora, quanto a essa posição que ele pôs aí, do Lago de Fogo, se quando a cidade desce, desaparece, não, o Lago de Fogo é uma outra coisa, ele vai permanecer queimando. Quem estiver lá dentro que vai se arcar com as consequências. A Jerusalém, não. Essa cidade, não significa que ela vai descer para a terra. Até porque a Jerusalém, ela não tem nada a ver com essa terra, ela vai desaparecer isso aqui. E um novo céu, uma nova terra será feita pelo Senhor. Conforme Isaías 65:17, conforme está escrito em 21 do Apocalipse, verso 1, conforme a promessa feita de modo literal em 3:12 do Apocalipse, tá? Aquele que vencer, eu farei dele coluna no templo do meu Deus, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e o meu novo nome. Isso é para vencedor, Apocalipse 3:12. Esta cidade, ela desce aqui e Lago de Fogo não será eliminado. O lugar onde Jeová vai colocar ele, é só ele que sabe. Esse tártaro, esse abismo eterno, é somente ele que conhece e sabe. Quanto a Jerusalém, ele nos dá direito. Estará no espaço e com eles o Senhor reinará. Isaías 65, a partir 17.
do 17, o irmão acredita que faz referência à Nova Jerusalém? Não tenha dúvida, a Nova Jerusalém. Não ao reino milenar? Não. Agora, 54 de Isaías, sim, fala da Jerusalém, a glória que esta Jerusalém terrestre vai conquistar ainda, e o reino do Filho de Deus a partir de lá, segundo Samuel 7:12 a 16, Salmo 89, 1:32 de Lucas e 23, 5 a 8 de Jeremias. Vamos deixar... Nós tivemos um debate recentemente sobre essa questão de como será a nossa vida no novo céu e nova terra. Ambos os convidados falaram do reino milenar. Deixa anotado aí que a exposição do pastor José Carlos Aliás, eu também posso debater esse tema, que a gente acha que o milênio é no céu, não é na terra, mas aí é outra treta. Como dizer, outra treta. Ele mesmo já define, né? Ele é esperto. Nós vamos marcar o nome do Ezequiel também para essa questão do reino milenar. Você quer fazer algum comentário para a gente encerrar o bloco? O único ponto é que a gente acha que a Jerusalém desce para esta terra que será renovada e não há espaço para lago de fogo em lugar nenhum, queimando e sofrendo eternamente. Por isso que o reino milenar não vai ser aqui, né? Exato. É um dos motivos também. Pronto, aí já amarramos toda a ideia. Gente, eu preciso fazer um intervalo. O papo tá bom, a conversa tá ótima, mas nosso tempo, por conta disso, passa mais rápido ainda, né? No próximo bloco, os irmãos ainda terão tempo de fazer as considerações finais. E eu vou pedir para os irmãos focarem e darem ênfase, principalmente numa aplicação. Poxa, a pessoa ficou aqui 1h20 ouvindo bate-papo, aprendendo muita coisa, pegando muita referência bíblica. E agora? O que ela faz com tudo isso, tá bom? Então fica ligadinho, você que nos assistiu. No próximo bloco, os nossos convidados terão essa oportunidade. Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade. Você que se interessou pelo tema, você que quer se aprofundar no tema, você que quer fazer como esses dois especialistas aqui, ó, citar os textos de cabeça, o termo grego, as explicações, vai lá para a grade, a Academia Teológica da Graça de Deus. Você que já tem o talento, o dom, vai poder lapidar isso, vai aprimorar isso, vai poder estudar mais. Código 11-3115-0819 é o telefone da Secretaria-Geral que fica em São Paulo. Mas a grade tem unidades em todo o Brasil. Então você liga, procura a unidade mais próxima da sua residência, os cursos que são oferecidos ali, e aí você pode se tornar, então, o próximo aluno da grade, tá bom? Parceira aqui do Vejam Só durante esses 20 anos, e eu recomendo para você poder aprofundar os seus estudos teológicos, tá bom? O QR Code do nosso canal do YouTube já apareceu aqui, olha, muita gente pergunta, Vejam Só não posta mais vídeo na internet? Claro que posta, todos os nossos vídeos estão aqui, ó, no canal oficial da HIT. Chega lá, já se inscreve no canal e ativa as notificações, assim sempre que tiver material novo você será informado. Todos os vídeos do Vejam Só estão postados lá, tá bom? Então assista, compartilhe, manda lá no grupo da igreja, de repente apareceu essa discussão, teve uma aula da escola dominical sobre o assunto, manda lá pra galera poder assistir também e aprender junto com você, tá bom? As demais redes sociais da HIT já estão aqui também à sua disposição, Facebook, Instagram, fique à vontade para você curtir o nosso material. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, depois do nosso intervalo rápido. Hoje falando sobre o castigo dos ímpios, se ele será eterno ou não, recebendo o pastor Ezequiel Gomes, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também o pastor José Carlos de Lima, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Palavra e Adoração. Daqui a pouquinho, ambos terão a oportunidade de fazer as considerações finais sobre o tema, oferecer para você que nos acompanha uma aplicação do assunto também, tá bom? Tem sido uma aula, viu? Uma aula, você que perdeu, chegou agora, depois você vai lá no YouTube para recapitular tudo, muito, muito aprendizado. Mas antes de passar a palavra aos meus convidados, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda sua foto e, obviamente, vai concorrer a prêmios também. Nosso endereço eletrônico já aparece aí, vejam só, @hittv.com.br. Mande a sua foto ou o seu vídeo por esse endereço, tá bom? Não esqueça de colocar o seu nome completo, cidade e o estado. Se alguém fez a foto, fez o vídeo ou aparece com você nas imagens, manda o nome também, tá bom? E a gente dá aquela moral por aqui, todo mundo vai concorrer ao prêmio que eu vou mostrar na sequência. Nossa primeira foto vem aqui do interior de São Paulo, da cidade de Piracicaba. E quem aparece aí é o Edenilson Oliveira, tá ali ó, na biblioteca, não sei se é da casa dele.
estão ali com os livros também. Edenilson, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Forte abraço, Deus abençoe a vida do irmão também, de toda a galera do interior de São Paulo. Inclusive hoje bem representado aqui no programa também, né? Um de Jundiaí, outro de Sorocaba, mostrando que o Vejam Só chega longe. Agora nós vamos lá para o Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Priscila Messias está lá, ó, acompanhando o Vejam Só. Olha, ela fazendo aquele sinal que ficou característico com o reverendo Weber. Vejam só, muito obrigado, viu, Priscila, pela audiência, por nos acompanhar. Um forte abraço a você e toda a sua família também. Deus abençoe. E encerramos o nosso passeio aqui em São Paulo, capital, com o Renato Santos, acompanhando também o Vejam Só, tá ali, pastor Weber ao fundo. Muito obrigado, viu, Renato, pelo carinho, pela audiência. Um forte abraço, meu irmão. Que Deus abençoe muito a sua vida e sua casa. Esses irmãos que mandaram as fotos hoje vão concorrer junto com aqueles que já enviaram e aqueles que vão enviar até o dia do sorteio. Nós vamos sortear por ocasião do aniversário da Reforma Protestante, ou na semana ou no dia, tá bom? Quando estiver mais próximo a gente confirma isso. Esse material, Bíblia de Estudo da Reforma, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, material de luxo, finamente editado, para você que gosta não só da leitura do texto bíblico, mas de comentários também. É um material de excelência que você precisa ter na sua biblioteca também, tá bom? Então tem aí algumas imagens, mande a sua foto ou o seu vídeo e você vai concorrer a esse sorteio, tá bom? Bíblia de Estudo da Reforma Protestante. Bom, dado o nosso recado, vou passar então a palavra aos convidados, que eles vão fazer as considerações finais e oferecer uma aplicação. Pastor Ezequiel, vou começar com o irmão, por favor. Bom, para mim é uma honra e um privilégio voltar ao Vejam Só depois aí de 1 ano e meio, uma coisinha assim a mais que a gente esteve em outras localidades, e dizer assim para o telespectador que o tema de hoje é um tema muito sério. A teologia da perdição, ela evoca o pecado, e o pecado no seu grau mais perverso e triste que existe, que é o pecado sem perdão, que é o pecado sem retorno, e nenhum de nós precisa experimentar isso para comprovar na prática se eu ou o pastor José Carlos estamos certos, né? Nenhum de nós precisamos passar por isso, porque Cristo pagou o preço dos pecados de todos nós. E uma coisa importante, às vezes, quando a gente fala desse assunto, alguns crentes que estão muito acostumados com a ideia do tormento eterno, eles acham que a gente está suavizando o inferno e aliviando para o lado do diabo e dos ímpios. Então vamos pecar à vontade, que a gente não vai sofrer eternamente. A Bíblia diz assim, para esses que pensam dessa forma, que Deus vai tirar a sua parte do livro da vida daqueles que fizerem o contrário do que a palavra de Deus diz. Aqueles que deturparem a palavra de Deus, aqueles que viverem no pecado e tudo mais. Então, cada um de nós tem uma parte lá. E a gente não precisa ir para o inferno. Jesus falou que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para mim nem para você. Então nenhum de nós precisa comprovar na prática qual teoria é a correta. Todavia, as implicações de um sofrimento eterno, além de criarem pessoas que servem a Deus por medo do inferno, ela tem implicações absolutamente graves que a maioria de nós não para pensar. Você já sofreu uma dor muito grande? Imagina 10 vezes pior. Mas não é por 1 segundo, ou por 10 minutos, ou por uma vida, é por toda a eternidade. A palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa do juízo. Isso não seria verdade se o sofrimento fosse eterno. Por isso a aniquilação revela o amor do Criador, a sabedoria do Criador, e não é incentivo para ninguém pecar, nem no pecado do adultério, nem da idolatria, nem da transgressão do sábado, nem da mentira, nem da imoralidade, do que quer que seja, da corrupção política, da rachadinha e tudo mais. O que importa é, arrependidos dos nossos pecados, que a gente tenha a salvação, e o resto a gente vê depois. Muito bom. Pastor José Carlos, a palavra está com o irmão também, por favor. Eu quero agradecer aqui ao Vejam Só, ao reverendo, ao convite que me foi feito, muito obrigado. E dizer ao nosso irmão que está assistindo, que está ouvindo esse encontro teológico, é muito dura a expressão do Apocalipse 14:11. E a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre, e não terão repouso, nem de dia e nem de noite, mas serão atormentados para todo sempre. É muito duro esse versículo. Esta realidade, Cristo quer livrar você de lá. Se você crer nele
e abandonar o erro, ele vai livrar você de lá. A justiça divina determina em Romanos 2, 7 a 10. Ira, indignação, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que faz o mal. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz glória, honra e paz sobre a alma de todo homem que faz o bem, seja judeu, seja grego. Se você faz o bem maior para você, exatamente crendo em Cristo e o recebendo, você estará livre da dor que o Apocalipse 14, 11 está falando. Você estará livre do pior. Deus quer livrar você de lá. Se você quiser, dobre o seu joelho aí e Deus vai abençoar a sua vida e livrar você desse lugar. Que Deus abençoe você. Obrigado, reverendo. Amém. Obrigado, doutor. Prazer em conhecê-lo, viu? Prazer enorme.